Muito bem, voltamos com o Pingo nos Is, aqui pela TV Litoral Panorama. Estamos falando sobre fake news, notícias falsas. E o debate terminou aí, antes do nosso apoio cultural, falando sobre o brasileiro estar preparado ou não para votar. Professor Eduardo Guerini, estamos preparados ou não para as eleições de 2018, com ou sem fake news e com toda essa tecnologia em cima de candidatos? Bom, a experiência diz que o brasileiro ele já sabe votar. Saber votar, obviamente, é tomar decisão, mesmo que seja a decisão que nós consideramos errada. Mas, diante da polarização que foi visível a partir de 2010, é inevitável que nós teremos um embate entre aqueles que dizem que este é o melhor e aquele é o melhor caminho a seguir. A pesquisa demonstra, como a professora Michelini falou, que o brasileiro é pessimista. Ele sabe que o político não fala a verdade. E aí vem a questão, ele deseja, olha bem, não é um desejo, uma intencionalidade enquanto um ser que quer ser representado, alguém que fale a verdade para ele, que não faça falsas promessas. Eu sempre falo que a eleição, na atual conjuntura do Brasil, vai ser uma eleição em que o eleitor ele tem uma funcionalidade, legitimar a democracia representativa. Apesar de ele dizer que não quer partidos políticos, ou seja, mais de 80% não acreditam nos partidos, acham que eles não representam mais, que a classe política é uma canalha que está mancomunada para saquear o erário público, que eles não estão errados, eles estão vendo isso, é real, isso não é fake news. Que o atual estágio dos governantes, eles não representam e não dão resultado diante das demandas que são emergentes. Então, nessa situação enfática, ele é pessimista, ele acredita que as eleições não resolverão o problema do Brasil, 44%, ou seja, praticamente a maioria. E olha, o eleitor ele se transforma num idiota funcional porque ele diz, eu não acredito, eu quero um candidato que seja destemido, que tenha capacidade de ação, que fale a verdade, que transmita confiança, que necessariamente tenha uma família tradicional e que acredita em Deus, ou seja, só um milagre. Então, essa construção não foi produzida, obviamente, no laboratório das redes sociais e nem das fake news. Esse é o brasileiro conservador, representante de uma submissão historicamente passiva, mas que é, obviamente, resultado de uma sociedade desigual, violenta, excludente, marginalizadora. Então ele está dizendo, nós queremos um Brasil melhor, mas o Brasil real não dá essas condições materiais objetivas. Sim. E digo mais, a rede social, a partir de junho, será uma grande arena virtual, sim, onde quem estará degladiando não é o candidato, mas seus militantes. Então, tal como foi em 2014, nós teremos discussões que levarão a uma profusão de notícias, um canhão de exposição de notícias sem lastro, um canhão de posições apaixonadas, que levarão, inclusive, à dissolução de lares, famílias, inclusive amizades e amores. É importante, eu diria que a arena, o cenário está pronto para isso, principalmente porque nós temos uma polarização. E essa é uma polarização equivocada, mal resolvida, coxinhas de um lado, mortadela de outro lado, que é bem preocupante, porque daí a gente não consegue fazer aí uma leitura da complexidade da conjuntura atual, contemporânea, e isso é muito preocupante. Agora, eu concordo em parte com o professor Eduardo Guerini. Sim, isso já existe, está aí, e isso independente das mídias, das redes sociais. Agora, que as redes sociais e a internet acabam reproduzindo isso em larga escala e muito mais rapidamente, e isso nós não podemos negar. É um espaço, eu diria assim, muito vivo em relação a esse tipo de embate e esse tipo de luta, que é uma luta... de participação política, acho que as pessoas têm que entrar, mesmo que seja para essa disputa. Eu também penso até que sim. Porque eu também na penso Idade que as pessoas Média, têm que participar. Na Idade Média, só que as pessoas têm que fazer uma leitura, têm que ler essa realidade com criticidade. Na Idade Média, o cardeal Mazarin, que fazia uma leitura do comportamento dos políticos, ele dizia: a arte do bom governante é simular e dissimular. O que é dissimular?
é reproduzir algo que não é verdadeiro, é você criar uma fantasia. Então nós estamos fazendo aquilo que é próprio da política, grupos que vão se organizando em torno de interesses, usando meios, a internet, as redes sociais. Lembra que há 2 meses atrás nós estávamos assistindo em conjunto um jornal, que é um jornal bastante assistido, e um dos candidatos hoje, o Maia, apareceu, eu lhe falei isso, está lembrado? De camiseta e com uma mochila nas suas costas, atrás dele. Eu disse, como que esse homem está aparecendo, está dando uma entrevista de camiseta? Eu disse, pronto, com certeza esse cara já está sendo construído para ser um candidato. Isso há meses atrás. Né? Do povo, aquele cara descolado, jovem, camiseta, eu tenho a minha mochila. Tênis, então, isso para mim ficou claro, foi só um detalhe. Ele gera uma fake news. Com Isso certeza, é uma fake news. Com certeza, uma dissimulação aí. Mas o personal stylist dele funciona melhor aí. O personal stylist dele funciona melhor. Então, do ponto de vista geral, qual é o grande problema hoje? O próprio Henrique Meirelles, que é o homem do mercado que eles desejam como presidente. O candidato, né? O candidato. Sim. A realidade tem boas notícias, um certo otimismo na economia, apesar de ser um otimismo contido, e eles querem lançar Henrique Meirelles. Só que aquela visão sisuda dele, atarracada, extremamente burocrática, não faz com que ele tenha a capacidade de um Lula que chega e senta e conversa. Seu peixe, né? E mesmo que ele não E de um Collor, né, que foi construído. O mesmo Collor, mas o Collor, da mesma forma como foi construído, ele foi desconstruído. Sim, então, se antes a televisão, o rádio, os jornais faziam esse papel, hoje as redes sociais fazem. Mas qual é o grande problema das redes sociais? É que as redes sociais estão com os canais totalmente abertos e dão vazão a todos os sentidos, ou seja, inclusive as perversidades. A professora Micheline, que também entende de psicologia, ela sabe o que é perversidade. Sim. Perversidade é eu traduzir a minha versão e desconstruir a versão alheia. Então, na verdade, não é nem uma desconstrução, é uma destruição. Destruição, porque anular o outro. Você desconstrói, você está indo nas raízes para tentar perceber de que maneira que o outro fala. Você tenta elucidar o discurso do outro, mesmo que a teu favor. É uma destruição. E isso é perigosíssimo. Então, fake news tem esse papel também. Porque ela, vamos dizer assim, é um meio escuso, é um meio sorrateiro de destruir imagens e candidaturas em massa. Vamos dizer assim, é uma arma de destruição em massa. E diante de uma população que nós já estabelecemos que é a população de eleitores que servem como idiotas funcionais. Frágil. Vou reproduzir, porque às vezes a pessoa acha que idiota é um sujeito, é um palavrão, um xingamento. Idiota é aquele sujeito que age por instintos. Como dizia o Maquiavel, Hobbes, ele age pelos apetites, estômago, ele não age com racionalidade. Então, o idiota é movido por pulsões, e esse por idiota, desejos. por exemplo, ele fala que ele não gosta de política, daí nós podemos ir lá conversar com Aristóteles. Nós somos seres, devemos ser seres políticos, no sentido mais amplo. Nós temos que lutar pelos nossos direitos, nós temos que fazer uma leitura, eu volto a dizer, eu insisto, reflexiva da nossa realidade, do nosso contexto. Nós temos sim que ser seres políticos. Essa ideia que eu não gosto de política é uma ideia totalmente equivocada. Política é muito diferente de partidarismos, de politicagem. Então nós temos que resgatar isso hoje. Nós, brasileiros e brasileiras, nós temos que resgatar a importância da política. E não são essas notícias falsas que vão nos dar, eu diria assim, um canal para que a gente consiga fazer esse resgate. E nessa questão, no começo da nossa conversa, de judicializar essa questão da fake news, é difícil porque vai judicializar um perfil falso também. Como tem notícia falsa, tem perfil falso. Inclusive agora tem um projeto lá na Câmara dos Deputados que fala da lei do estelionato eleitoral. Isso. Ou seja, você prometer determinada projeto, programa ou proposta e não cumprir. Aí os deputados rapidamente, para não se submeter a esse crivo, eles disseram assim, então não diz eu vou fazer, eu poderei fazer. Isso. Eu tentarei fazer, ou seja... Isso é um absurdo. Mas mudou o tempo do verbo. Uma outra grande questão que é o tempo da política no Brasil. Quem pensa que a economia vai decidir, as fake news decidirão essa campanha política, está enganado. O que vai decidir é a política. Isso. E o brasileiro está apontando nas pesquisas que ele quer uma posição
política do seu candidato. Ele quer um candidato que seja transparente, não é o meio termo do centro e nem o polarizado insider ou outsider, tá? Agora, só para finalizar, essa ideia de fazer a política, tomar posição, ela está mais ou menos indicando mais ou menos aquilo que as redes sociais também pulsam, né? Porque a vida pulsa e o pulsa, o coração bate e a razão, às vezes, ela é jogada para as calendas. Quem aqui não se irritou num debate político? Quem aqui na rede social já não chegou ao nível, às raias da loucura? Nós somos humanos. Demasiadamente humanos, como fala Nietzsche. Então, fake news é pesquisar notícia falsa, buscar essa informação da mesma forma que ela vem. Debater, essa e não a adianta proposta. judicializar. Essa é a ideia. Até no judiciário, lá no STF, quem olha o embate entre Barroso e Gilmar Mendes sabe que não tem uma decisão lastreada na Constituição, mas uma decisão política. Não há neutralidade. Que também é uma fake news, aquele povo lá todo junto, misturado. Com certeza. As togas, às vezes, estão escondendo mentiras. Com certeza. Sim, uma falácia. Professor Eduardo Guerini, obrigado pela sua participação. Professora Micheline, obrigado pela participação. Muito obrigada, isso é um debate fundamental. E com certeza vamos voltar sobre esse assunto. Até outubro temos tempo de debater muito sobre fake news e a realidade dessas notícias falsas e o que pode mais ser inventado também em notícias nessa época que estamos entrando, época eleitoral. Pingo nos Is volta no próximo final de semana. Um abraço a todos, até lá, tchau!